Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Então, hoje a gente está se encontrando aqui para mais uma aula de História do Ceará, onde a gente vai falar, né, sobre o tempo, certo? A relação da história com o tempo. E antes, né, eu quero dizer para vocês, antes de começar, que a gente vai abordar aqui, ó, três tipos de tempo, certo? Então, o tempo é uma questão fundamental para a nossa existência. Inicialmente, os primeiros homens a habitar a Terra determinaram a contagem desse item por meio da constante observação dos fenômenos naturais. Dessa forma, as primeiras referências de contagem do tempo estipulavam que o dia e a noite, as fases da Lua, a posição de outros astros, a variação das marés ou o crescimento das colheitas pudessem metrificar o quanto de tempo se passou. Na verdade, os critérios para essa operação são diversos, certo? O que significa isso? Que contar o tempo é essencial para que a gente possa saber, para que a gente possa se situar, né? Na nossa vida, a gente poder se situar, saber onde é que a gente está, que altura a gente está. Então é importante que a gente possa contar o tempo, né? Realmente é algo muito necessário. Então, nós temos três, né? A gente hoje vai mostrar três tipos de tempo, certo? Na verdade, são dois tipos de tempo, mas uma delas se divide em duas classificações diferentes, dois modos diferentes de contar esse tempo, certo? E eu vou começar falando para vocês sobre essas duas classificações, né? Que são o tempo cronológico e o tempo histórico, certo? Depois eu apresento para vocês qual é o outro tipo de tempo que a gente geralmente aborda, que a gente geralmente fala, certo? Então, o que é o tempo cronológico? O tempo cronológico, né, é o tempo que a gente é um tempo que ele é contado, todo marcadinho de uma forma organizada, todo igualzinha, certo? Tabelada, como tem dizendo aqui, ó, é feita através da contagem do tempo pelo calendário, de forma exata, linear e numérica. O que significa isso? Se você for observar os meses do ano, nós temos 12 meses, né? Todos os anos tem 12 meses, né? O nosso tempo é dividido assim, ó, milênio é 1000 anos, né? Dentro desses 1000 anos, a gente tem os séculos. Cada século tem 100 anos, certo? E cada ano tem 12 meses. Todo ano tem 12 meses, certo? E aqui vocês têm um calendáriozinho desenhado, né? A gente sabe que no calendário a gente tem alguns meses com 30 dias, uns meses com 31 e um mês com 28 ou 29, dependendo do ano, certo? Você percebe que tem um padrão, existe um padrão, certo? Para a organização desse tempo. Ele é feito dentro de um padrãozinho, todo padronizadozinho. E por isso fala que é de forma exata, linear e numérica. Né? O tempo é fundamental para o ser humano, para ele se situar no universo, como eu tinha acabado de falar. Né? Então, a contagem do tempo através dos fenômenos naturais acontece, né, pela alternância entre dia e noite. A gente vai observando a mudança do dia para a noite, da noite para o dia. E a gente sabe, né, que todas essas mudanças elas têm um tempo igual todo dia. Cada dia tem 24 horas, né? E essas 24 horas junta dia, tarde, manhã, tarde e noite, né? Que dá o dia completo. E assim, amanhã ela tem um tempo, né? A madrugada de meia-noite até as 5, 6 horas da manhã tem um tempo. De um certo horário da noite, vamos supor, das 18 horas até a meia-noite tem um tempo, né? De meio-dia até as 18 horas tem um tempo, e todo dia esse tempo tem a mesma duração. Você pode perceber que sempre tem a mesma duração, sempre demora o mesmo tempo. Por isso a gente fala que é uma contagem exata, né? A gente tem a variação das estações do ano, fases da lua, entre safras de colheitas. A gente também tem, gente, o tempo histórico. Essa contagem
tem relação com o calendário, mas ela é feita de um modo diferente. A contagem do tempo histórico é um tempo relacionado às experiências dos seres humanos, à história da humanidade. Como as mudanças não ocorrem da mesma forma nem no mesmo ritmo em todo lugar, culturas diferentes possuem tempos diferentes. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, né, nós ocidentais utilizamos o calendário cristão, que é o calendário gregoriano. Esse calendário se baseia no nascimento de Cristo, certo? No nascimento de Jesus. E a contagem dele começa a partir do ano em que Jesus nasce, tá bom? Mas a gente tem outros calendários de outras culturas, né, que a contagem é feita de um modo diferente. Por exemplo, o calendário judaico, ele não leva em consideração o nascimento de Jesus, né, porque eles não acreditam na possibilidade de Jesus ser o Messias. Então, eles ainda estão aguardando a chegada do Messias, e quando na crença deles o Messias chegar, é que vai começar uma nova contagem do calendário. Então, no calendário judaico, como a gente já viu numa das aulas passadas, eles já passam do ano 5000, né? Então, a gente falou aqui sobre calendário, mas o tempo histórico ele é feito baseado nos acontecimentos históricos. Então, assim, eles se dividem assim, certo? A gente tem a contagem do tempo, por exemplo, de quando começou a escravidão até quando terminou, né? Aí é um tempo, né? Ele não vai, nem todos os tempos são iguais. Na contagem do tempo histórico, nem todos os tempos são iguais. Ele é baseado nos acontecimentos, como diz aqui, ó. O tempo histórico é o tempo relacionado às experiências dos seres humanos, à história da humanidade. Então, ele é baseado nos acontecimentos. Então, existe um tempo do início da escravidão para o final, né? Do início da colonização no Brasil, para o final desse tempo, né? E que, na verdade, né, a escravidão começou na época colonial, na época da colonização. Existe um tempo desse tempo, né, de quando começou até acabar, né? Da mesma forma, existe o tempo que marca o começo da Revolução Industrial e o tempo que marca o fim da Revolução Industrial, por exemplo. Esses tempos, eles não são iguais. Esses acontecimentos, eles não levaram o mesmo tempo para acontecer, né? Enquanto um acontecimento pode começar no milênio e terminar em um outro milênio, um outro acontecimento pode começar numa década e terminar na outra, né? Por exemplo, vamos levar em consideração o tempo de vida de uma pessoa que nasceu no ano de 1920 e morreu no ano 2000, por exemplo. Se você for contar o tempo histórico da vida daquela pessoa, não é exatamente o calendário que você vai levar em consideração. Você vai levar em consideração os acontecimentos, né, da vida dela. Por exemplo, ela passou uma quantidade de anos vivendo como solteira, ou ela passou uma quantidade de anos trabalhando numa certa empresa, ou ela passou uma quantidade de anos casada com uma pessoa até ficar viúva, ou então até ela mesma partir e a outra pessoa ficar viúva, por exemplo. A contagem do tempo histórico ela é feita assim, baseada nos acontecimentos, certo? Então, é contada diferente. Como tem um exemplozinho que nós trouxemos aqui, assim, os brasileiros que moram em Brasília vivem no mesmo tempo histórico, mas os índios do Xingu vivem em outro tempo histórico, embora todos estejam no mesmo tempo cronológico, certo? Devido às crenças. As crenças, a cultura, né, e tantos aspectos, eles influenciam muito no tempo histórico de cada povo. E o outro tipo de tempo, né, que eu tenho que apresentar aqui para vocês, né, que eu trouxe aqui para vocês, é o tempo climático, né? O tempo climático não tem o mesmo significado do tempo que a gente acabou de falar, que é dividido em dois tipos, né, tempo histórico e tempo cronológico. O tempo climático, ele já tem um outro significado, certo? É comum ver o uso dos termos tempo e clima para designar um mesmo estado atmosférico. Tempo e clima são elementos que se complementam na descrição do ambiente atmosférico. Esses conceitos, porém,
referem-se a condições diferentes do ambiente e usá-los como sinônimos é um equívoco. O tempo, né? Quando a gente está falando desse tempo atmosférico, quando a gente usa a palavra tempo, a gente está se referindo ao estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar, em determinado momento, e está sujeito a variações. Quando alguém pergunta como está o tempo hoje, pretende saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera que pode mudar de um instante ao outro, como é o nosso caso, por exemplo. Vou citar aqui o exemplo do Ceará. Aqui tem um clima próprio dessa região. E como é o clima próprio daqui? É um clima que já é próprio daqui. Esse clima não vai mudar. Ele já é próprio daqui. E como é esse clima daqui? É um clima semiárido, né? Quer dizer que aqui tende a ser mais quente e chover menos, certo? Não tem chuvas tão frequentes como em lugares que tem um clima mais frio, certo? Chuvoso. Aqui, geralmente, é mais comum, é mais frequente a gente ter o clima ensolarado, né? Aqui ficar ensolarado, né? O tempo, na maioria das vezes, aqui é quente, mais seco e ensolarado. Ultimamente, como a gente sabe que o tempo não se refere ao clima daquela região, mas um estado, né, em que está naquele momento. Então, ultimamente, o tempo aqui, né, tá alternando muito, está mudando muito entre frio e quente, né, entre o clima úmido e chuvoso e ensolarado. Ultimamente o clima aqui no Ceará ele não está seco, né? Ele está um clima mais úmido, chuvoso, porque ultimamente tem chovido. Porém, nem sempre está frio, né? Tem momentos em que fica frio, tem momentos em que o tempo já esquenta mais, já fica mais quente. Então, gente, as diferenças entre o tempo histórico, o tempo cronológico e o tempo climático, né? As diferenças são essas que eu acabo de apresentar para vocês. É importante lembrar, né, perceber que existe diferença entre tempo climático e tempo cronológico e histórico, certo? Então, gente, mesmo parecendo que tempo histórico e tempo cronológico sejam cercados por várias diferenças, né, o historiador ele utiliza a cronologia do tempo para organizar as narrativas que constrói. Ao mesmo tempo, se o tempo cronológico pode ser organizado por referenciais variados, o tempo histórico também pode variar de acordo com a sociedade e os critérios que sejam relevantes para o estudioso do passado. Sendo assim, ambos têm grande importância para que o homem organize sua existência. O que significa isso? Por mais que o tempo histórico ele não seja contado do mesmo jeito que a gente conta o tempo cronológico, porque existem acontecimentos que levam tempos diferentes para acontecer, tem acontecimento que demora mais, tem acontecimento que acaba mais rápido, né? E o tempo histórico tem isso. Algumas coisas duram mais, outras coisas duram menos. E o tempo cronológico é tudo igual, né? Todos os tempos são iguais. Porém, o que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo histórico, por mais que ele conte de uma forma diferente, ele vai sempre usar o tempo cronológico. Por quê? Para eu saber se um acontecimento da história durou mais ou menos do que outro, eu vou precisar do tempo cronológico, eu vou precisar saber quantos séculos aquilo ali demorou, quantos meses, quantos milênios. E para eu saber isso, eu preciso do tempo cronológico. Então, o tempo histórico acaba tendo uma parceria com o tempo cronológico, certo? Então, gente, ó, a atividade de vocês, né, ela vai ser feita no caderninho de vocês, porém, vocês vão precisar ler a página da apostila de vocês, certo? Vocês vão precisar ler a página da apostila, e aí vocês pausam o vídeo nessa parte aqui, para que vocês possam copiar essas 4 questõezinhas, raciocinar e responder no caderno de vocês, né, na disciplina de História, né? O que aconteceu ontem? O que você fará amanhã? O que aconteceu é diferente do que você fará, certo? Aqui está se referindo ao que você fará, né? O que você vai fazer. Aqui está se referindo a acontecimentos que não dependem do que você fez, certo? O que aconteceu. Você vai contar como é que foi o seu dia ontem, né?
E aqui é o que você vai fazer, o que você pretende fazer. Como você sabe o que aconteceu ontem e o que acontecerá amanhã? Como é que você sabe? Algo que ajuda a gente a saber o que se passa na vida da gente hoje, ontem, amanhã, agora, depois, é a contagem do tempo, gente. O tempo, né, o fato da gente poder se situar no universo pelo tempo, o tempo ajuda a gente a saber o que acontece ao redor da nossa vida, né, ao redor do mundo, ao redor, em torno da gente, né? Então, como podemos medir o tempo? Por que o tempo é importante, né? A partir do que a gente já conversou aqui hoje, você vai responder essas perguntas. Procure elaborar a sua resposta, né, de uma forma caprichosa, certo? Procure caprichar na sua resposta, né? E procure colocar todas as informações que você tiver sobre as perguntas que estão sendo feitas aqui. Né? Não se limite a dizer apenas uma coisa rápido, ou sim ou não se limite apenas a isso. Procure fazer respostas bem elaboradas, né? Como podemos medir o tempo? Você vai colocar aqui todas as formas possíveis que você conhece de fazer a contagem do tempo, certo? Então é isso, gente. Eu espero que você possa ter feito um bom proveito dessa aula, né? Te desejo uma boa aprendizagem, um bom desempenho. Procure também fazer uso de outras fontes de pesquisa, né? Procure ler livros históricos, dê uma olhadinha em outros livros de história, se você quiser, você pode dar um Googlezinho, você fazer uma pesquisa no Google, ou você procurar assistir filmes históricos, né? Procurar ver outros vídeos falando sobre os assuntos que a gente aborda aqui, e, e aí você vai alimentando, recheando a sua aprendizagem com as suas pesquisas, certo? Então é isso, gente. Uma ótima aprendizagem. Tchau!